Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós chegando aqui nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai misericordioso, infinitamente bondoso e justo, por mais esta oportunidade no corpo físico, por mais esta oportunidade de um novo dia, mais uma oportunidade do estudo e da reflexão acerca destes belíssimos ensinamentos. Não podemos deixar de agradecer a Jesus, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória milenar. Não podemos deixar de agradecer a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos fazer companhia aqui neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus e nos esforçarmos para, na sequência, executarmos na nossa prática, nas práticas mínimas do nosso dia a dia, estes ensinamentos que estamos estudando constantemente. Por isso, agradecemos a todos e a todas. Dirigimos agora de uma forma muito especial e um pedido, de uma forma muito especial para que todos nós possamos vibrar positivamente por todos aqueles irmãos e irmãs de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos. Vibrarmos positivamente pelos nossos irmãos trabalhadores da saúde. Vibrarmos por todos aqueles nossos irmãos que se encontram acamados, sejam em hospitais, sejam em seus lares, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus, que todos eles possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando. E também não podemos esquecer de todos aqueles irmãos que se encontram neste momento passando por outras dificuldades, que eles também possam receber, nem que seja uma réstia de luz, uma vibração de amor do plano superior, e que possamos auxiliar também com as nossas boas vibrações. E hoje aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, e trouxemos como base para estas reflexões mais um capítulo do Livro da Esperança, mais um belíssimo capítulo, o capítulo de número 75, que tem como título No Caminho da Elevação. Então, só pelo título já dá para ter uma noção que é um belíssimo capítulo, que são reflexões profundas de Emmanuel, de Chico Xavier, em que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, palavras dos Espíritos amigos, anotadas por Kardec. Então, são belíssimos esclarecimentos acerca desta elevação que todos nós precisamos buscar constantemente. Mas antes de começarmos aqui com as palavras de Jesus, com as palavras dos Espíritos amigos, palavras de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, em que Carlos Torres Pastorino também nos fala de uma forma belíssima acerca da nossa vida, acerca da construção do nosso futuro, acerca da construção da felicidade. Então aqui Pastorino nos diz da seguinte maneira, no capítulo de número 95 do livro Minutos de Sabedoria:
com os nossos pensamentos e palavras, com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Então aqui, Pastorino já começa nos chamando a atenção que com os nossos pensamentos e palavras, nós construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. E aí ele acrescenta, por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e nossas palavras. Então aqui, Pastorino nos fala de uma forma belíssima, de uma forma assertiva, em que a nossa vida e a nossa felicidade está exatamente naquilo que pensamos e naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Porque o nosso destino, ele está em nossas mãos, está em nossas escolhas, é o resultado das nossas escolhas. Então, aquilo que idealizamos no nosso pensamento, aquilo que verbalizamos, aquilo que colocamos em prática, exatamente a construção do nosso futuro, a construção da nossa vida, a construção do nosso caminhar aqui na Terra e no mundo espiritual. E ainda ele acrescenta, vigie. Aqui ele lembra Jesus, quando Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade da vigilância constante, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então aqui Pastorino nos fala, vigie o momento presente. É preciso vigiarmos o momento presente, porque como já estudamos, já sabemos acerca disto, que o presente é o único momento que nós temos na nossa vida onde verdadeiramente podemos agir para corrigirmos os nossos erros do passado, aqueles erros que tenhamos cometido no passado e, consequentemente, prepararmos um futuro melhor. Então é por isso que ele nos diz, vigie o momento presente, para que o seu futuro seja feliz. Porque a felicidade que você diz almejar para o futuro, ela não será construída no futuro. Ela precisa ser construída agora, no presente, porque é o único momento em que você, em que eu, em que cada um de nós temos à nossa disposição para construirmos esta felicidade. Então é por isto que ele nos chama a atenção da necessidade da vigilância constante e atitude no bem. E aí ele encerra dizendo, plante sementes de otimismo e de amor. Então aqui está exatamente a receita em que Jesus nos deixou lá no Sermão do Monte, que é a chamada fórmula da felicidade, as bem-aventuranças. Então aqui Pastorino nos traz na forma de semente, e sem sombra de dúvida, com urgência, é preciso que façamos esta semeadura urgentemente. Então ele nos diz, plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos de alegria e da felicidade. Então se você, se eu, se cada um de nós pretendemos e se queremos realmente colher no amanhã, num futuro mais distante ou num futuro mais próximo, se nós quisermos realmente colher alegria e felicidade, é preciso que plantemos hoje, é preciso que semeemos hoje sementes de otimismo e de amor. Porque se semearmos sementes de pessimismo, de ódio, de rancor, de ressentimento, sem sombra de dúvida que não colheremos amanhã alegria e felicidade. Então é preciso que preparemos o terreno do nosso coração, da nossa consciência, o terreno que está à nossa volta, o terreno moral, e semeemos realmente, façamos esta semeadura, conforme Jesus nos deixou de uma forma bem clara, naquela simbologia da parábola do semeador, que possamos semear constantemente estas sementes de otimismo e de amor, para que possamos colher em um futuro bem próximo ou mais distante, conforme já dissemos, alegria e
felicidade. Então aqui fechamos este parêntese, agradecendo mais uma vez a presença de todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram nesta página virtual neste momento, para iniciarmos aqui as reflexões com base no capítulo de número 75 do Livro da Esperança, No Caminho da Elevação. Então aqui Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras de Jesus. A anotação de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, em que Jesus disse da seguinte maneira: tomai sobre vós o meu jugo. Então aqui Jesus nos chamou a atenção para que nós tomássemos sobre nós o seu jugo, porque o seu jugo é suave. E este jugo, conforme nós conhecemos, buscamos lá no dicionário, este jugo ele estava fazendo referência exatamente àquele instrumento que se usa, hoje está em pouco uso, que é aquela canga que se coloca no pescoço do boi para puxar o carro. Ou seja, o jugo é isto, ou de uma outra forma, pode ser também traduzido no nosso dicionário como sendo opressão, como sendo tirania. Então Jesus disse que o jugo dele era suave, porque ele não obriga ninguém, ele apenas convida. Resta a você decidir segui-lo ou não, ou seja, praticar os seus ensinamentos ou não. E aí Emmanuel buscou como referência, em O Evangelho segundo o Espiritismo, palavras dos Espíritos Amigos, no capítulo 23º, no item de número 3, em que os Espíritos Amigos nos disseram: mas, na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres vivos. Então aqui ele está falando sobre a união, sobre o casamento, sobre a união sexual. Então aqui ele nos fala que a par desta lei divina, material, e que esta lei da união dos sexos, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. E aqui eles estão nos falando acerca da lei de amor. Então aqui ele fala de uma lei material e de uma lei moral. A lei de amor, que é imutável, uma lei divina imutável. E aí vem Emmanuel e nos diz da seguinte maneira acerca deste caminho de elevação, que todos nós precisamos trilhar este caminho de evolução, de elevação, e precisamos para isto fazer esforços. Não iremos subir neste caminho, através deste caminho de elevação, através daquela lei do menor esforço ou do nenhum esforço, ficarmos de braços cruzados. Não, de forma alguma. É preciso esforço constante. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: abençoa. Ele está falando, já começa nos chamando a atenção que não podemos ficar reclamando, conforme lemos agora há pouco em Carlos Torres Pastorino, otimismo constantemente. É preciso que semeemos esta semente de otimismo e de amor. Então aqui ele nos fala que é preciso abençoar e não amaldiçoar, e não ficar reclamando. Abençoa os conflitos que tantas vezes te machucam o coração, te humilham. Então aqui ele fala de machucar o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. Então, sem sombra de dúvida que todos nós já passamos, todos nós, com certeza, se não passamos, um dia iremos passar por problemas no nosso agrupamento familiar, que irá nos machucar o coração. Então aqui Emmanuel nos fala que ao invés de reclamarmos, ao invés de amaldiçoarmos, ao invés de maldizermos em relação a esses problemas, é preciso abençoar, agradecer a oportunidade do aprendizado. Então é por isso que ele nos fala sobre esta situação em relação aos nossos lares, quando apareçam problemas e inquietações. Então aqui ele nos diz na sequência, ou seja, no nosso agrupamento familiar,
entre quatro paredes do reduto familiar que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Então aqui ele classifica aqueles companheiros que foram colocados no nosso agrupamento familiar, que muitas vezes nos trazem problemas. Emmanuel nos classifica estes companheiros como sendo aqueles instrumentos reparadores que nós temos à nossa disposição e que, via de regra, nós reclamamos. É normal, é natural, no nosso estágio evolutivo nós reclamarmos. Então aqui ele nos fala como instrumentos reparadores, são professores na nossa vida, aqueles que nos trazem problemas no agrupamento familiar, porque sem sombra de dúvida, se nessa existência nós não causarmos problemas para algum do nosso agrupamento familiar, sem dúvida nenhuma que em outras existências do passado, nós já causamos problemas para aqueles que se encontram hoje conosco no nosso agrupamento familiar. E aí ele diz ainda, amigos transfigurados em desafios à paciência. Então aqui ele nos fala que neste caminho da elevação, em muitas situações, amigos são transfigurados em desafios de paciência. Quantas vezes nós precisamos realmente exercitar a nossa paciência com aqueles companheiros que estão conosco, que são nossos amigos? E aí ele diz, pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento. Então você na condição de filho, eu na condição de filho ou de filha, em muitas situações, nós teremos estes pais, estes professores a requisitar-nos entendimento. Da mesma forma que os nossos filhos, todos nós que tivemos a oportunidade, a bênção de nos tornarmos pais nesta existência, biologicamente falando, sabemos que tem irmãos ou irmãs que não tiveram a oportunidade de biologicamente se tornarem pais, pai ou mãe, mas que na prática também são pais, ou seja, são pais, são mães. Então ele diz da seguinte maneira acerca dos filhos: filhos convertidos ali no agrupamento familiar, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Então tem filhos no nosso agrupamento familiar que são verdadeiros inquisidores, são verdadeiros tiranos ali no agrupamento familiar, e aqui ele classifica como sendo ásperos inquisidores da alma. Mas se eles estão ali no nosso agrupamento familiar e em muitas situações nos trazem problemas, complicações, eles não estão ali por acaso. E eles não vieram também para serem odiados, para serem maltratados. Eles vieram por necessidade nossa, do agrupamento familiar, para aprendermos em especial e acima de tudo, a nos amar. Sem sombra de dúvida que nós não estamos juntos para estendermos ainda mais o ódio. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui naquele agrupamento familiar, conforme Chico nos fala, nós estamos no agrupamento familiar que precisávamos estar, onde nós estamos colhendo as lições que precisávamos colher para o nosso aprendizado. Então, em muitas situações, pais ou filhos que estão ali, um trazendo problema para o outro, na nossa visão ainda tão curta, mas na verdade não são problemas, são lições a serem aprendidas. E aí ele nos fala sobre os parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Então, em muitas situações, parentes, ali às vezes parentes mais distantes, eles se revelam como verdadeiros adversários, disfarçados ali na consanguinidade, na condição de parentes, mas que são adversários, porque via de regra, seja ali na condição de pai, de filho, de mãe, de filha, de filho, nós estamos juntos e via de regra ali sob o mesmo teto, mas via de regra são adversários de outras datas que estão reencontrando para aquele chamado acerto de conta, para aprendermos verdadeiramente, conforme nos ensinou Jesus, a nos amarmos como irmãos que somos.
E aí ele diz na sequência: lutas, lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Sem sombra de dúvida que enfrentamos muitos problemas desta forma. E conforme ele falou anteriormente em relação aos agrupamentos familiares, principalmente em agrupamentos familiares maiores, pelo menos com 2 filhos, neste exemplo, sem sombra de dúvida que são criaturas completamente diferentes, porque são espíritos diferentes, são espíritos únicos, e sem sombra de dúvida, nós, na condição de pais, precisamos entender essa diferença e não fazermos comparações, porque sem sombra de dúvida vem aquele espírito já mais preparado, aquele espírito já mais afinizado com alguém ali do casal, seja com o pai, seja com a mãe, e vem um outro espírito que não é tão afinizado com um ou com o outro, ou com os dois, ou até mesmo com o seu irmão ou com a sua irmã. E estamos juntos ali no agrupamento familiar para aprendermos juntos, para um auxiliar o outro. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte: aceita as intimações do Calvário doméstico na feição com que se mostrem como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. E via de regra, aquele remédio indispensável à própria cura, via de regra, este remédio é amargo. Então aqui ele nos fala que é preciso que aceitemos as intimações do Calvário doméstico na feição com que nos mostrem como quem acolhe o remédio indispensável à cura. Desertar, nos chama a atenção Emmanuel, desertar, ou seja, fugir daquele compromisso, será retardar a equação que a contabilidade da vida, a contabilidade divina, exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos. Então aqui Emmanuel nos lembra a contabilidade e a matemática, a contabilidade da vida, a contabilidade da lei divina, neste balanço positivo ou negativo, este acerto de contas, e também a matemática da lei de causa e efeito. E aí Emmanuel, encaminhando para o encerramento, ele nos lembra Jesus, as lições belíssimas que Jesus nos deixou para atravessarmos estes momentos de dificuldades e aprendermos as lições que precisamos aprender. Então ele nos diz o seguinte: nesse sentido de tantos problemas no agrupamento familiar, vale recordar que Jesus não afirmou. Então prestemos atenção quando ele nos diz que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhes as virtudes, entretecer-lhe coroas de louros, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Então, o que Emmanuel falou, nos lembrou que Jesus não afirmou isto, que nós precisávamos, para seguir ele, proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhes lauréis ou coroas de louros, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Ou seja, para seguir Jesus, não é fazendo isto conforme Emmanuel nos chamou a atenção, mas sim, prestemos atenção quando Emmanuel nos fala mais sim, ou seja, se queremos realmente seguir Jesus na prática, mas sim foi categórico. Jesus foi categórico quando afirmou, quando asseverou que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhes os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Então, se queremos realmente seguir Jesus, ele nos falou: quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz e venha após mim. Então aqui é por isso que Emmanuel nos lembra, se queremos realmente seguir Jesus, é preciso que carreguemos a nossa cruz e sigamos os seus passos, suportando com serenidade e amor, entendimento e serviço, os deveres de cada dia. E aí ele encerra dizendo: bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho,
sustentam nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Então, feliz aquele que, mesmo com os entraves e com as lágrimas do caminho, realmente sustentam o peso da cruz, mesmo que com os ombros calejados, desconjuntados e doloridos, a bendita carga das suas obrigações para o seu próprio aprendizado, para a sua própria elevação. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e não reclamarmos, mas seguirmos adiante aprendendo, colocando em prática constantemente, nas menores atitudes do nosso dia a dia, estes ensinamentos de Jesus. Paz conosco sempre e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, e esperamos nos reencontrar em breve aqui nesta página virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões com Jesus de Nazaré. Um abraço fraternal e até breve!